Fala galera, eu sou o Felipe. E eu sou o Thor. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Máquina do Tempo. E hoje vamos falar do filme Um Sonho de Liberdade. Então deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários, sugestões para os próximos vídeos. Um Sonho de Liberdade, filme dirigido pelo diretor Frank Darabont, baseado no livro The Hit the Road and the Shawshank Redemption, de Stephen King, publicado em 1982. Pessoal, vocês me desculpem aí a pronúncia aí, eu nem sei se falei certo, porque é bem difícil falar o nome desse livro, viu? Não, eu tava te olhando aqui, eu já ia falar assim, você tá bem bom no inglês aí, cara. Bem mal. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 1994, né? E tem no elenco Tim Burton. Não, cara, é Tim Robbins, não é Tim Burton. Ah, é? Tim? Tim Robbins, Morgan Freeman e Bob Gutter. O filme conta a história de Andy Dufresne, interpretada por Tim Robbins, que está sendo acusado de ter matado sua esposa e o amante. No julgamento, o vemos tentando provar sua inocência, e ele alega que descobriu que sua esposa o estava traindo, né, colocando um chifrão nele. Nisso ele a confrontou, eles tiveram uma discussão e ela acabou pedindo o divórcio. Andy não aceita o divórcio, né, com a esposa. Aí ela pega as malas e vai para casa do amante. Aí o Andy fica muito nervoso, cara, e ele pega o carro dele, pega uma arma e vai atrás deles. Só que ele alega que quando ele chega lá, eles não estavam, então ele fica esperando no carro. Andy diz que queria confrontá-los e dar um susto neles, mas nesse meio tempo ele acabou recuperando a sobriedade, assim desistindo do plano e voltando para casa. E no meio da volta para casa, ele jogou a arma fora em um rio qualquer. Na manhã seguinte, a empregada da casa do amante chegou e encontrou o amante e a esposa de Andy mortos por arma de fogo. Os investigadores procuram por essa arma, né, mas eles não encontram. Só que além disso, a promotoria tem como prova pegadas do sapato dele, marcas do pneu do carro, tem cartuchos espalhados, tem uma garrafa de uísque quebrada com as impressões digitais. Várias evidências. Tem né? várias evidências, né? E além disso, teria a forte motivação de vingança, né? Que seria o chifre. O chifre, né? Então, com todas essas provas, a acusação acaba convencendo o juiz. Né? E o Andy é condenado a 2 prisões perpétuas, uma para cada um das vítimas, né? Ao chegar na prisão, Andy conhece Red, interpretado por Morgan Freeman, que está há 10 anos cumprindo uma pena de prisão perpétua. Inclusive, o Red é o personagem que narra a história do filme. Ele é conhecido ali na prisão por ser um contrabandista, sendo capaz de conseguir qualquer coisa ali dentro. Andy e Red acabam se tornando amigos, e com o decorrer do filme a gente vai vendo a amizade deles só aumentando. Os primeiros anos do Andy na cadeia são muito difíceis, né? A gente vê ele sofrendo, né? Porque primeiro você vê que o desespero de um ser humano de ter a liberdade retirada. É verdade. Né? E além disso, ele sofre uma perseguição coletiva lá dentro, né? Eles batem nele, eles tentam agredir ele sexualmente, mas mesmo assim a gente percebe que o Andy continua assim, muito calmo, com um comportamento muito diferente dos outros presos. Red diz que ele tem um jeito de caminhar diferente, sem preocupações, bem calmo, como se de fato ele fosse inocente. É interessante essa observação, pois mostra a personalidade tranquila de Andy, sugerindo talvez ali o seu não pertencimento àquele lugar. E talvez por vergonha, arrependimento ou diversos outros motivos, a frase "todos aqui são inocentes" é frequentemente usada na prisão. Andy pede o Red para conseguir algumas coisas para ele, né, no contrabando que ele faz. Entre essas coisas, ele pede um martelo. Aí o Red perguntei, para que você quer um martelo? Ele perguntou, mas por que você quer saber? Você é curioso, né? Sabia que somente os idiotas respondem a pergunta com outra pergunta? Mas aí, cara, o Red fala com ele assim, se você me pedisse uma escova de dente, eu não ia te perguntar. Porque uma escova de dente, você não mata ninguém, né? A princípio não, né? Aí ele brinca assim, ou você quer abrir um túnel com esse martelo? Aí o Andy ri pra ele, né? Fica rindo assim. Sem falar nada. Sem falar nada. Aí o Red olha pra ele, mas por que você tá rindo? Aí o Andy fala com ele assim, depois você vai ver, você vai entender. Espera. Aí quando chega o martelo pro Red, né, no contrabando que ele pede e tal, aí ele entende, porque o martelo é pequenininho, né? É um martelinho, cara. Não vai fazer nada com aquilo, aí só uma cosquinha ali, né? Aí ele ainda brinca assim,
um homem para abrir um túnel com essa coisa levaria uns 600 anos. Com os abusos frequentes que Andy vem sofrendo, ele vai ficando cada vez mais perturbado, a ponto de quase não aguentar mais aquela situação. Mas aí ocorre um fato que irá mudar o rumo do filme. Andy, Red e alguns outros prisioneiros são convocados para trabalharem em uma impermeabilização de um telhado, em troca de algumas regalias e também como uma oportunidade para trabalhar ao ar livre. Enquanto eles estão fazendo esse serviço no telhado, o Andy escuta a conversa do Capitão Hadley, né? Que é interpretado pelo ator Clancy Brown. Ele está tendo uma conversa com os outros guardas. Ele está reclamando, né, de altas taxas que ele tem que pagar, de uma herança que ele recebeu, né? E o Andy escuta essa conversa, e como o Andy é ex-bancário e tinha conhecimento desse assunto, ele oferece ele ajuda. Só que em troca ele pede 3 cervejas para cada um dos detentos que está trabalhando com ele lá no telhado. Bem peculiar, né? Andy alega que quem trabalha do lado de fora se sente mais homem com uma garrafa de cerveja na mão. A princípio, o Capitão Red recusa, mas Andy o convence dizendo que todo aquele procedimento que será feito estará de acordo com a lei. E se caso ele ainda tiver alguma dúvida, ele pode ir direto na Receita para perguntar. E também que se ele for contratar um advogado, algum profissional da área, vai ficar muito caro. Depois disso, o Capitão Red acaba aceitando. E vemos Andy e seus amigos ali terminando no final da tarde, tomando umas brejas bem geladas, né, e curtindo ali como se fossem homens livres e comuns, numa espécie de happy hour. O próprio Andy, ele acaba que não bebe a cerveja, né? Ele fica só satisfeito de ver a turma lá bebendo, curtindo. Camarada, isso é camarada, né? Mas ele sabe também que ele está conseguindo criar um certo vínculo, né? De uma certa amizade, uma confiança, né? Dos outros detentos. Essa parte é muito interessante porque mostra, né, aquele sentimento de parceria entre eles, né? Verdade. E o filme, nessa parte, ele tenta ter um posicionamento bem sensível ao tentar, né, humanizar as pessoas que foram condenadas e que foram presas. Andy acaba chamando a atenção do diretor da prisão, o Warden Norton, vivido pelo ator Bob Gunton, que não é Floco Ficheiro. E logo o diretor encaminha Andy para trabalhar na biblioteca, junto com outro preso, o Sr. Brooks, né, um senhorzinho bem velhinho ali, vivido pelo ator James Watmore, que já é um prisioneiro antigo do local. Verdade. Essa decisão do diretor, na verdade, é uma desculpa, e logo Andy começa a fazer o imposto de renda de todos os carcereiros da prisão, e o diretor o obriga a fazer lavar dinheiro. Ai, Deus. E fazer lavar dinheiro. É aí que começa, né? Que ele começa a obrigar isso, ele, né? Ele começa. E depois disso, a vida dele acaba se tornando um pouquinho mais fácil, ou melhor, um pouquinho menos difícil, né? Visto os trabalhos sujos que ele está fazendo pro diretor. O diretor Norton, ele se diz um sujeito muito religioso e crente em Deus, né? Mas a gente vê que, na verdade, isso é só uma fachada, né? Para esconder o verdadeiro caráter dele. Ele começa a desviar dinheiro por meio de exploração dos trabalhos dos prisioneiros, né? E obriga o Andy a fazer nessa lavagem de dinheiro. Né? Então o Andy se torna um cara assim, muito valioso para ele ali dentro. Né? Mas aí o Andy, como é um cara esperto, ele cria até um nome falso, que é Randall Stephens, né? Ele cria esse nome para tentar se prevenir de futuras investigações que possam ter. Brooks, que trabalha na biblioteca, foi condenado e cumpriu 50 anos de prisão, passando praticamente toda a vida ali. Depois desses anos, ele tem a sua liberdade condicional concedida, mas ele não reage muito bem a essa situação. Inclusive, ele até tenta pagar um dos presidiários ali como desculpa para continuar na prisão. Né? Ele tenta querer aumentar, né, o prazo dele lá, né? Aumentar o prazo, né? Ele pega um presidiário ali e coloca uma faquinha no pescoço, né? Ele fica na rua. E até corta um pouquinho. Corta, sangra lá e tal. Deu nem uma barbeada. Já aproveitou. A gente falando assim, parece estranho essa atitude do Brooks. Mas se a gente for analisar o filme, dá para entender ela. A explicação também seria que Brooks, ele acostumou, né, a viver preso, né? Porque ele já tinha ficado muito tempo, ele já tinha um certo medo da liberdade. Então, com a palavra que eles usam lá, né, ele se tornou institucionalizado. Que o cara tinha hora para acordar, tinha hora para comer, tinha hora para dormir, né? Então ele viveu muitos anos daquele jeito. Então ele já tinha acostumado. Quando ele voltou a viver na sociedade, principalmente já tinha passado 50 anos, a sociedade tinha mudado demais, né? Tudo já tinha mudado, né? Tecnologia. Já era outra realidade, né? Então ele ficou muito deprimido com aquela situação e ele acaba tirando a própria vida. Certo dia, a prisão recebe doações de livros e discos.
e fica incumbido a Andy organizar e guardar essas tralhas aí. No que ele está mexendo na caixa, ele acha um disco. E nesse disco tem a composição Les Noces de Figaro, composta por Mozart, que no bom português significa As Bodas de Fígaro. Você sentiu aí o italiano avançado? Eu comecei... Aqui é top. Mas que bosta. Na verdade, eu nem sei se isso é italiano. Seu italiano é tão bom quanto seu inglês. Top, excelente. Mas enfim, Andy, ele coloca esse disco aí pra tocar no aparelhinho que tá ali. E ele fica encantado com a beleza da música. E o que ele faz? Ele resolve ligar o alto-falante, que dá pra prisão toda, assim compartilhando aquela música com todos os outros presidiários. E, na verdade, ele fez isso, obviamente, sem o consentimento do guarda, que tinha um guarda ali vigiando ele. Aí o guarda virou pra ele e falou assim que ele ia sair pra passar um fax. E na hora que ele voltasse, ele queria tudo arrumado. O Andy tranca a porta que um dos guardas está, né? Que o guarda tá no banheiro, e vai lá e tranca a porta da sala também, pra ninguém entrar. Inclusive, nessa cena, a gente tem que chamar o VAR. Chama o VAR. Repare, pessoal, analisemos. Após a fala do guarda cagão. Mas tem que ser, não adianta. Isso aí vai ficar óbvio. Na hora que ele escuta a música alta, ele já levanta e já puxa a calça desesperado pra ver lá o que aconteceu, né? Mas ele não limpou a bunda. Não, mas dá pra ver isso lá? Você limpou? Ele escuta e já puxa a calça. Na hora, assim? Ele não puxa na hora. Mas às vezes ele não tinha nem feito nada ainda. O tempo que ele ficou ali foi suficiente pra cagar até arame farpado. Não, foi suficiente. E tem mais, assim, qualquer jeito ele já ia levar uma bronca do diretor, né? Antes de levar uma bronca com a bunda limpa do que com a bunda suja. É verdade. Mas continuando aqui, aí o Andy tá lá dentro, aí coloca a música, né? Coloca a música. Aí ele aumenta mesmo no talo, cara. Pra compartilhar, né? E fica lá sentado, relaxando, ouvindo a música. Aí o coloca até as pernas pra cima da mesa. Coloca ela curtindo, aí o guarda cagão que tá lá dentro trancado não consegue ir lá. Tá lá, e com a bunda suja. E os outros que estão lá de fora também não conseguem. Ele fica lá curtindo a música. Mas até que os guardas quebram o vidro, né, da porta, entra lá e consegue pegar o Andy. Eu acho que ele pega 2 semanas na solitária por causa disso aí. Depois ele fala que compensou, né? Compensou tudo. Ao sair da solitária, vemos uma conversa em que Andy e seus amigos estão tendo e em que eles perguntam o porquê que ele fez aquilo. E ele diz que o que o motivou foi a esperança, que é a única coisa que aquela prisão não vai conseguir tirar dele. Red escuta isso e fala para ele deixar de ter esperança ali dentro, que aquilo só vai trazer frustração para ele. E mais uma vez a gente vê ali o camaradismo, a generosidade de Andy, né, que mesmo sabendo que ele sofreria consequências por isso, ele ainda o fez e saiu da solitária até com a carinha boa, né? Tipo assim, valeu a pena cada minuto daquilo que ele fez em compartilhar a música com seus amigos. Em um determinado ponto, chega na prisão o Tommy Williams, né, que é vivido pelo ator Gil Bellows. É um jovem que já tinha cumprido pena em outros presídios, né? E quando ele chega lá, né, no presídio que está o Andy, ele não, como o Tommy não tinha completado os estudos, o Andy ajuda ele, né, ensinando ele a ler, escrever, e eles vão criando ali um vínculo de amizade, né? E uma das conversas que o Tommy tem com o Red, o Red fala pra ele como que o Andy foi parar na prisão. E o Tom fica muito assustado, porque ele conta que da outra vez que ele estava preso, né, em outros presídios, ele tinha um colega dele lá de cela, né, um presidiário, que contou pra ele uma história que matou uma vez, confessou pra ele na verdade, né, que matou uma vez uma mulher e o amante dela. E que essa mulher, o marido dela era um bancário. E que esse bancário que tinha sido condenado pelo crime. Andy fica muito entusiasmado com a possibilidade de provar sua inocência. Então os dois se dirigem ao diretor da prisão. Chegando lá, eles contam a história para ele e Andy ainda diz que se caso ele conseguir sua liberdade, ele nunca irá revelar o esquema de lavagem de dinheiro. Ele foi bem inocente, né? Nessa hora aí, né? Ele estava tão empolgado. Eu acho que a esperança, né, era tão grande. A esperança era tão grande. Mas, como era de se esperar, o diretor Norton ele fica totalmente enraivecido com aquilo. Né? Logicamente, ele ia perder a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. Mais tarde, o diretor Norton chama Tommy para conversar. Na parte da noite, um lugar mais afastado, onde aparentemente só tem os dois. Depois de uma breve conversa, Tommy acaba sendo morto. E quem o mata? O Capitão Redley, que estava ali só esperando, na moita ali. Com rifle, né? Com rifle. E, obviamente, ele matou o Tommy amando o diretor Norton. Claro. E para... Como punição, para piorar, como punição pro Andy, ele dá 30 dias de solitária para ele.
né, por ele ter falado daquela história toda e também para reafirmar quem é que manda no pedaço. E quando ele chega lá, né, que ele vai, depois dos 30 dias, aí ele chega lá falando com ele lá, tal, não sei, você aprendeu, tal, não sei o quê, aí o castigo maior ainda dá mais 30 dias. Em vez de ficar calado, né? Ele pegou mais 30. Aí quando o Andy, né, depois de um tempo que ele sai da solitária, aí tem aquela contagem, né, cotidiana, né, dos presos, né, de manhã, né, quando eles vão sair da cela, e eles percebem que o Andy não está lá na fila. Aí eles vão na cela dele, chega lá e eles não acham, cara, não acham nada e tal, ficam procurando. Esfumaçou. Eles ficam especulando, né, o que aconteceu com ele e tal. Até que um deles lá, tem um pôster lá de uma atriz que chama Raquel Welch. Esse pôster foi o Red, né, que ele levou pra ele, que o Red sempre levava do contrabando. Do contrabando. Né? Aí um deles levanta esse pôster e vê, cara, que ele cavou um túnel na parede. Ou seja, durante esses 20 anos que ele tava lá, com aquele martelinho, ele cavou um túnel na parede. Nossa, imagina o cara 20 anos ficar todo dia tirando um pouquinho dia, ali. Cara. E ele colocava, né, a terra nas calças dele, chegava lá jogava fora, um pouquinho de cada vez, despistado assim, balançar na calça. Assim. E esse é determinado mesmo, né? Você tá doido. Mas ele sabia, né, que ele ia ficar lá, né, prisão perpétua. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, vou tentar. Exatamente. Mas aí ele consegue cavar esse túnel, e esse túnel sai na tubulação de esgoto. Ele consegue quebrar essa tubulação e consegue sair por ela. Só que acontece, ele, esperto como ele é, ele coloca dentro de um saco plástico e amarra no pé dele umas evidências que ele tinha contra o diretor Norton, né? Pra incriminar ele da lavar dinheiro. Aí ele consegue colocar tudo no pé dele, entra dentro desse encanamento lá de esgoto e consegue fugir da cadeia. Inclusive, na hora que ele sai no esgoto ali cheio de Nossa, de ele cocô, vai fazendo vômito, né, cara? Cheio de cocô, ele vai fazendo vômito, mas ele consegue. Ele consegue. Andy manda os documentos para um jornal que publica a matéria, assim revelando todo o esquema de corrupção. O diretor Norton, antes de ser preso, ele acaba tirando a própria vida, né? Foi um covarde, né? Quando os guardas chegam lá, né? Aí pra evitar, ele dá um tiro, né? A gente já sabia da índole dele, mas pra quem se diz com fé em Deus e tudo, tá bem contraditório, né? Tá bem contraditório ele. Mas a gente vê desde o início dele como que ele é, então não é, ele é uma de espantar, não, muito né? suja, né? E o Capitão Red também roda. Ele acaba sendo preso. Inclusive, nessa hora eles dizem que ele chorou bastante, não foi? Eles falam que ele ficou igual uma menininha. né? Que lá na prisão ele tinha aquela panca de durão. Machão, e depois virou uma menininha. Virou uma menininha lá quando foi preso. Depois da fuga, Andy ele assume a identidade de Randall Stephens, aquele mesmo nome que ele criou para lavagem de dinheiro, assim ficando com todos os lucros das transações. Depois Andy vai a Zihuatanejo, uma cidade no México, onde em uma conversa anterior ele revelou a Red que tinha um sonho de morar lá, construir um hotel na beira da praia e trabalhar com esse negócio de hotelaria. A galera bonita, né? Que ele também teria um barco onde ele levaria os seus hóspedes para pescarem e tal, e que se caso o Red um dia conseguisse a liberdade também, que poderia ir lá se encontrar com ele. E o Red tem novamente, né, a audiência de condicional marcada, né? E dessa vez ele resolve ser sincero. Porque das outras vezes, ele meio que queria... Ele falou o que os caras queriam ouvir, né? Achou que eles queriam ouvir, né? Isso. Só que dá errado, né? Todas as claro, vezes. né? Que ele tá lá há 40 anos, né? E dessa vez dá certo. Quando ele é sincero, dá certo, né? Ele fala até umas palavras meio grossas ali. A gente acha que mais uma vez vai ser negada, mas por incrível que pareça é aprovado. É aprovado, cara. Isso. Aí ele consegue a liberdade dele e ele vai morar na mesma pensão que o Brooks foi morar. E chegando lá, cara, ele acaba experimentando todos os sentimentos que o Brooks experimentou. Passando pela mesma coisa. Mesma coisa, aquele sentimento de... aquela confusão, aquela solidão, né? Só que, diferente do Brooks, ele resolve querer viver. Então ele corre atrás da vida dele. Red se lembra, em mais uma de suas conversas com Andy, que Andy diz que se caso ele um dia conseguisse a liberdade, era para ele ir em um lugar previamente combinado por eles. Ele vai nesse lugar e chegando lá é um lugar muito belo, um campo aberto, né, com um verde bonito. E ele vai ali no murinho de tijolos. Inclusive esse murinho de tijolos, o proprietário, de verdade, né, da vida real, ele pega os tijolos e faz um leilão, né, na internet. E vende, ganha uma grana. Isso mostra o quão famoso ficou o filme. É verdade. E o Ed mexendo ali, embaixo de uma pedra diferente, ele acha uma caixinha enrolada no saco plástico, e dentro dessa caixa ele encontra um pouco de dinheiro e uma carta, com algumas palavras de conforto de Andy para ele. Que acaba motivando ele ainda mais, e com um convite, novamente, para ele ir a Zihuatanejo. Que o Red faz, ele vai a Zihuatanejo.
E chegando lá, ele se depara com aquele cenário lindo, um mar azul. Aquelas ondas batendo devagarzinho assim na areia. Um céu azul belíssimo, né? Não tem uma nuvem no céu. Aquele vento, assim, a praia limpinha. E dá uma sensação de conforto, uma né? sensação de conforto. E quando chega lá, ele vê o Andy em cima de um barco, parece que fazendo uma reforma. E o Andy o vê também. E eles vão se aproximando e se abraçam ali. E finalmente dá aquela sensação de alívio pra gente, né? Porque o filme todo, ou melhor, praticamente ficou dentro da prisão, naquele ambiente claustrofóbico. Aí depois tem um contraste com o campo. Sempre tristeza, né? Sempre tristeza, aquele ambiente mais fechado. Exatamente. E lá já é diferente, né? Um jeito aberto. É um lindo cenário bonito. Os dois felizes, né? Um olha pro outro. E a gente fica na expectativa que eles irão iniciar uma nova vida. É o que a gente esperava, né? É o que a gente esperava. Se a gente for tirar uma conclusão do filme, né? Usando a visão do Red, né? Que é quem narra a história, a gente pode tirar uma conclusão plausível, né? Porque o que acontece? O Red, ele é um prisioneiro que já está há algum tempo naquele lugar. E ele perdeu a esperança, ele perdeu a perspectiva de vida. Ele já não tem mais nenhuma motivação, né? E nisso ele conhece o jovem Andy, que ao contrário dele, é determinado, é esperançoso e mostra para o Red que mesmo nas piores dificuldades, né, ainda é possível correr atrás dos nossos objetivos e no caso ali em específico, a liberdade. Mesmo sabendo assim, às vezes ele consegue isso porque ele sabe que ele é inocente, né? Exatamente. E ele fica naquele negócio, não, tem que se sair, ele não fosse inocente, às vezes ele até conformava, né, se ele não fosse inocente com aquela situação. Se tornaria igual o Red. Se tornaria igual o Red. Só que como ele é inocente, eu acho que ele fica mais determinado, né, cara, a sair, porque ele fala assim, isso aqui não é uma sacanagem, né? Sacanagem. E então por isso ele vai pra... E consegue, né? Vai pra cima e tenta sair. Faz de tudo, fica 20 anos cavando um buraquinho com o martelinho. Quem faria isso, né? É tanto que o Red até brinca com ele, né, na hora que ele pede, né? E o Red fala, não, demoraria uns 600 anos. Uns 600 anos, né? Então, portanto, acho que a gente pode concluir que se trata de um filme que fala sobre o otimismo e a fé, né, cara? Esperança. Então, pessoal, agora algumas curiosidades do filme. O retrato do Red, né, mostrado no arquivo de audiência dele, na verdade é o filho do Morgan Freeman, né, que é o Alfonso Freeman, que na época tinha 30 anos. Legal colocar a foto dele lá de verdade, né? E parece com ele, Parece né? bastante. Tanto que eu achei que fosse o próprio Morgan Freeman. Eu também achei que ele era ele mais novo, né? É mesmo, mais novo. Tom Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp e até o famigerado Charlie Sheen, cara. Imagina o Charlie Sheen fazendo, hein? Nossa. Ele é legal, eu gosto dele. Naquela época ele era, né, até que naquela época ele era mais, né, tinha um filme mais sério e tal. Mas depois ele começou a ficar doidaço. Ele começou a ficar meio porra louca. Imagina ele no papel de Andy ali. Inclusive parece que o 2 Homens e Meio conta a história da vida real dele, né? Parece que é a vida real mesmo, né? Se bobear, a vida real dele é pior do que aquela Argentina, né? E deve ser mesmo, cara. Deve ter coisa ali que não podia mostrar. Todo doido, né? Tom Hanks, né, que futuramente trabalharia com o Darabont em A Espera de um Milagre. Outro filmaço do Darabont, né? Filme bom aquele, né, cara? Demais. Mas eu emocionante, acho pareável aí com o Sonho de Liberdade. É Os dois são, não sei qual é o melhor, os dois são filmaços. Eu não sei opinar nessa situação, não. Dois excelentes filmes. O Tom Hanks recusou trabalhar nesse filme porque ele já estava envolvido com o Forrest Gump, né, o contador de histórias. Outro filmaço, né? Outro filmaço. Kevin Costner, por sua vez, não aceitou fazer o papel de Andy porque ele estava filmando o Waterworld, O Segredo das Águas. E no futuro, ele confessou que se arrependeu de ter negado o papel de Andy, mas também depois do fracasso que foi o Waterworld, né? Eu acho que eu sou o único cara que gosta daquele filme. Você gosta? Eu gosto daquele filme. Ele é considerado fracasso, é um filme bem medíocre. Eles acharam que ia ser um Mad Max das águas, Mad né? Max. Não foi, eu sei que o filme não é grande, mas não sei porque eu gosto daquele filme. Não sei se é por causa do Kevin Costner tá no filme, não sei. Pode ser, mas que foi um fracasso, ele foi. Não, claro que foi. Isso aí é consumado. É consumado. O filme, ele é o mais bem avaliado da história do IMDb. Né? É um filmaço, né? Merecidamente, né? Merecidamente. Ele foi muito bem recebido pela crítica quando ele saiu, mas eu não sei porque ele não foi tão bom assim, né, nas bilheterias. Foi meio um fracasso nas bilheterias. Nas bilheterias. Pelo menos no início, né? Foi. E assim, ele foi indicado a várias premiações, inclusive 7 Oscars, e não ganhou nenhum. E vai entender a cabeça desses críticos, né? O filmaço dele não ganha nenhum Oscar. Eu acredito que deve ter alguma pechadinha, algum favoritismo ali pré-definido. Eu acho que no início do Oscar eles davam os prêmios assim, mais contundentes. Depois começou a ficar muito politizado, né? Como tudo, né? Que a gente vê na televisão, a gente não pode acreditar em nada. Pode não, infelizmente, né? Infelizmente.
Frank Darabont pagou $5 mil a Stephen King pelos direitos de adaptar o filme no cinema. Mas Stephen King nunca descontou aquele cheque. Ao invés disso, aquele fanfarrão, ele mandou emoldurar o cheque, devolveu para Darabont e junto uma nota escrita, né? Assim, eu posso dizer uma nota carinhosa, né? Que estava escrito: caso você precise de dinheiro para fiança, amor Steve. É um comédia esse Steve, né? Além desse filme, o Darabont já fez outros filmes retirados, né, de contos do Stephen King. Né? Por exemplo, A Espera de um Milagre e O Nevoeiro, né? Que tem um dos maiores plot twists da história, né, cara? Outro filme muito bom, né? Nossa, eu gosto mais do Nevoeiro. É um filme bom. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem, deixarem o like. Comentem também e deixem sugestões para os próximos vídeos. E siga também o nosso Instagram. Valeu!